Fala pessoal, tudo bem com vocês? Só se fala em Corinthians e Flamengo. Eu vou te falar nesse vídeo qual seria o meu time ideal do Timão para enfrentar o rubro-negro e o que eu acho que o Vitor Pereira vai fazer. Vamos projetar essa partida? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O duelo mais esperado do ano, pelos dois grandes times que se enfrentam nessas quartas de final, grandes elencos, grande expectativa, duas maiores torcidas do Brasil, Corinthians e Flamengo, por si só já é uma partida que atrai todos os holofotes. Nesse momento, então, a gente está vendo uma ascensão do Flamengo comandado pelo Dorival Júnior, num time maravilhoso, especialmente depois que ele colocou Pedro e Gabigol jogando juntos, o Gabigol numa outra função, e ainda tem jogadores que ditam o ritmo da partida, como o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, o Everton que voltou a jogar bem depois de uma fase de instabilidade, ainda tem dois volantes muito bons, tecnicamente, como o João Gomes e o Thiago Maia, além de outros jogadores já conhecidos. Embora eu entenda que a defesa rubro-negra, para mim, seja a parte mais vulnerável desse Flamengo. Não que seja ruim, mas talvez seja a possibilidade de um trunfo corintiano justamente do meio para trás, porque do meio para frente o Flamengo é muito superior, pelo menos na minha análise. Não que o Corinthians não tenha bons jogadores, mas realmente é onde reside a virtuose técnica do Flamengo, do meio para frente. Do meio para trás é o setor mais vulnerável. Com o Davi Luiz, por exemplo, e o Léo Pereira entre os zagueiros, tem ainda o Fabrício Bruno, o Rodinei na lateral direita e o Felipe Luiz na lateral esquerda. É uma boa linha de defesa? Sim, mas eu acho que dá para explorar alguns espaços. Se tem um setor vulnerável, repito, é esse. Ainda mais o goleiro Santos, que pelo menos para mim, não é o jogador tão afirmado como era no Atlético Paranaense ainda, né? Tá chegando, assumiu a condição de titular, é um baita goleiro, mas acho que o momento não é dos melhores. Por outro lado, o Corinthians vai precisar, digamos, tentar fazer o resultado nesse jogo de ida, para decidir depois no Maracanã. Todo mundo pensa dessa forma, né? Eu acho que não. Calma, eu vou explicar. Eu acho que o Corinthians precisa chegar vivo no Rio de Janeiro. E aqui eu não estou desmerecendo o Corinthians, não estou dizendo que o Corinthians é muito inferior. Estou dizendo que o poderio desse Flamengo é muito grande. O Flamengo só não venceu o Atlético Paranaense porque houve um ferrolho numa estratégia do Felipão naquele jogo no Maracanã, válido pela Copa do Brasil, que terminou 0-0. E foi por detalhe. O jogador tirou bola em cima da linha, o goleiro fez milagre, a trave salvou em vários momentos. É uma estratégia muito arriscada. Porém, o Atlético conseguiu trazer para sua casa esse empate. Só que o Corinthians joga em casa, vai ter o apoio da sua torcida e vai, obviamente, ter que fazer o resultado. Só que de que forma você faz esse resultado? Você fica com a bola? Contra esse Flamengo eu acho muito difícil. Eu acho natural, e isso não é uma questão proposital. É natural que o Flamengo tenha mais a bola, pela qualidade técnica dos seus jogadores, mesmo que o jogo seja na Neoquímica Arena. Eu acho que esses caras como o Everton e o Arrascaeta, eles vão dominar o setor, o meio de campo construtor. O Flamengo tende a ficar mais com a bola. E de que forma o Corinthians pode travar um duelo com esse Flamengo e pode tentar se proteger, mas ao mesmo tempo sem deixar de atacar? Eu vou falar para vocês qual seria o meu time nesta noite. O que eu acho muito difícil que o Vitor Pereira faça. Embora ele já tenha atuado com 3 zagueiros em alguns momentos, faz muito tempo que ele não joga assim. E as peças modificaram. Então eu não sei se ele inventaria ou faria algo novo justamente para essa partida. Mas eu jogaria com Cássio no gol, nas duas alas, Fagner e Piton, 3 zagueiros, Balbuena, Bruno Mendes e Fábio Santos. Então, pelo lado esquerdo, eu teria o Fábio Santos como um terceiro zagueiro, mas o Piton de ala. Podendo, obviamente, ser um lateral, um ala, que apoia a construção no meio, pode ter profundidade em linha de fundo, mas ao mesmo tempo pode baixar numa linha de 5 juntamente com o Fagner, que faz a mesma coisa pelo lado direito. Pode ser um construtor, dependendo de quem passa, pode dar profundidade e pode recompor. Com isso você teria uma linha de 5. Muito difícil do Flamengo entrar. Com Balbuena e Bruno Mendes apostando no entrosamento desses dois em jogos que a gente já viu, e o Fábio Santos ainda, que eu jamais deixaria de fora num jogo desse tamanho. Eu sei que ele jogou o último jogo pelo Brasileiro, na vitória contra o Botafogo, e talvez a gente imagine que agora seja a vez do Piton, que o Piton seja o titular do Vitor Pereira. Eu não abriria a mão do Fábio Santos, mesmo que ele fizesse linha de 4, não abriria a mão. Mas num 3 zagueiros, eu acho que funcionaria melhor. Bom, mas aí você perde um jogador no meio, ou no ataque. Pois bem, meu meio seria Cantígio,
Duqueiroz e Fausto Vera. Eu jogaria com esse meio. Por quê? Porque o Du e o Fausto, sem o meia armador, são jogadores que chegam bem à frente. Inclusive o Fausto finaliza bastante, né? Já deu pra ver que ele gosta de arriscar de longe. Seria uma grande possibilidade do Corinthians fazer gols no jogo de hoje. O Cantillo mais posicionado, buscando uma bola longa quando o Corinthians estivesse atacando, inversão de jogo, para tentar confundir a marcação rubro-negra, e o Duqueiroz e o Fausto chegando à frente, podendo construir. Ao mesmo tempo, são dois caras marcadores. Quando o Corinthians, quando o Flamengo tiver a bola, se esses caras recompuserem, né, o português trava às vezes, você pode fazer uma linha de 7 jogadores. E aí vai ser muito difícil do Flamengo entrar. Tá, mas e aí, Chico? Mas aí recupera a bola, precisa ter velocidade para atacar. Você tá falando em 3 zagueiros, 2 alas, linha de 5, mais 3 volantes, teoricamente, né? Como é que constrói esse jogo? Repito, Duqueiroz e Fausto Vera têm a velocidade para isso. Acho que o Maicon não vive uma boa fase técnica, muito menos o Giuliano. E aí você tem que ter 2 atacantes. O Yuri Alberto, obviamente, seria o centroavante, e o outro que para mim reside uma grande dúvida. Se o William tiver condições, pode ser o William. Mas para você escapar em velocidade, não que o William não seja veloz, mas ele é muito caçado. Quem tem tido mais efetividade nessas, digamos, contra-ataques, nessa transição ofensiva, tem sido 2 jogadores, Adson e Mosquito. Talvez seja uma possibilidade, se eu tivesse que jogar com 2 atacantes, com o Mosquito, ou o Adson e o Yuri Alberto. E eles também ajudam na recomposição, acho importante falar isso. Não que o William não ajude, mas exatamente pela condição física e até clínica do William, talvez priorizar um desses 2 jogadores. O Roger Guedes e o Vitor Pereira, o Vitor Pereira já disse que eles não jogam juntos, né? Então daria para fazer Roger e Yuri? Daria, mas eu acho que dificilmente ele vai fazer isso. Então o meu time seria esse. O meu timão postou que o William estaria fora do time titular, começando o jogo. O Renato Augusto está fora mesmo, tá? Então, qual seria o time do Vitor Pereira? Seria uma linha de 4 com o Lucas Piton, o time que o meu timão publicou que deve ser o de logo mais, tá? Com o Balbuena, Bruno Mendes e Lucas Piton, Fagner, meio de campo com o Cantillo, o Du e o Maicon, Adson, Mosquito e Yuri Alberto. É um bom time também. Se o William estiver de fora, você prioriza o ataque na velocidade e com 2 pontas que também recompõem. A gente sabe que isso pode acontecer. Mas eu gostaria muito de ver esse sistema de 3 zagueiros, porque eu acho que você teria uma proteção muito mais. E eu não acho que seria só para se defender, seria para especular. É um jogo muito estratégico, gente. A gente está falando de um confronto eliminatório, mata-mata, que, repito, você precisa chegar vivo no Rio de Janeiro e você precisa ter uma segurança para depois atacar. Não adianta você achar que desde o primeiro minuto, por conta da força da torcida, por conta do jogo sem casa, que o Corinthians tem que atacar nos primeiros minutos e se expor contra o Flamengo. Porque se o Corinthians se expor demais contra o Flamengo, esse time é muito letal ofensivamente. Então todo esse cuidado é necessário. Por isso que eu acho que uma estratégia defensiva, teoricamente defensiva, mas para você poder atacar com segurança, e mesmo que você ataque com segurança, mesmo que você precise atacar, se você perder a bola, você sabe que você está protegido, eu acho muito mais seguro para você garantir o resultado nesse primeiro jogo e decidir no jogo de volta. Isso é o que eu faria nessa primeira partida na Neoquímica Arena. Não sei vocês. Coloca o time ideal aí que eu quero ver. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!